Você já parou para pensar nisso? Se você compra alguma coisa, se fizer aquilo, se vestir de tal jeito, se falar de determinada forma, sempre vai ter alguém comentando, julgando e apontando. Mas a pergunta é: por que isso nos afeta tanto? Por que mesmo sabendo que é impossível agradar todo mundo, a gente ainda se importa tanto com o que os outros pensam? E eu sei, vai ter gente dizendo assim: eu não ligo para a opinião dos outros. Mas será mesmo? Você realmente hoje faz tudo o que tem vontade? Ou no fundo acha que você acaba se limitando para não ser criticado, para não decepcionar, para não ser excluído do grupo? Neste vídeo eu vou te mostrar por que a opinião dos outros acaba tendo tanto peso na nossa vida e principalmente como se libertar disso. Mas antes, não se esqueça, já aproveita para se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa ouvir isto, aquela pessoa que é muito dependente. E no final, é claro, me conta nos comentários qual foi o momento da sua vida, que eu tenho vários, em que você deixou de fazer algo ou fez só por medo do que iam dizer. Sabe, aqui no consultório eu já atendi pessoas que compraram um carro só por status. Gente que foi a lugares onde nem queria estar. Teve até gente que se casou por pressão social, só porque sabia que ia pegar mal dizer não. E isso não é exagero. Isso é mais comum do que parece. Mas para você entender por que isso acontece, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá. De forma mais específica, lá na infância. Você sabe, de acordo com o Dr. Bruce Lipton, nos nossos 12 primeiros anos de vida, nosso principal instinto é buscar a aceitação no nosso meio. A criança quer pertencer, quer ser amada, e para isso ela aprende que o melhor caminho é obedecer, imitar, se encaixar. E assim, é claro, começamos a moldar nosso comportamento e a nossa forma de se comunicar conforme o ambiente em que vivemos. É assim que acontece, sem a gente perceber, lá na infância. A verdade é que, desde cedo, a gente aprende que é mais seguro se adaptar do que arriscar e ser rejeitado. E é assim que, sem perceber, vai sendo impregnado padrões, crenças e medos. Muitos deles nem são nossos, mas se enraizam como se fosse. Então, quando a gente vai começar a namorar, por exemplo, o que a gente faz? É muito comum você ver um adolescente fazendo isso. É quase que automático perguntar para os amigos, para os pais: o que você achou dela? O que você achou dele? Você acha que vai dar certo? Combina comigo? Quando a gente vai comprar alguma coisa, geralmente também a gente quer ouvir a opinião do outro. Será que vale a pena? E olha, buscar conselho não é o problema, tá? Ouvir pessoas de confiança pode ser até saudável, ok? O problema começa quando a gente entrega para os outros o poder da decisão. Aí começa o problema. Quando deixamos que a opinião alheia pese mais do que a nossa vontade, a nossa intuição, o nosso propósito. E tem um detalhe importante nisso tudo. Muita gente, preste atenção, muita gente confunde opinar com mandar. E pior, tem gente que usa a própria frustração como filtro para enxergar a sua vida. Vamos ao exemplo, para você entender de forma mais clara o que eu estou falando.
Por exemplo, você quer abrir um negócio, tá? Aí você vai perguntar para alguém e a pessoa fala assim, ó, isso é arriscado demais, hein? Não larga o seu emprego, não. Você vai se arrepender. Só que se você conhece a pessoa, se você observar, muitas delas já tiveram vontade de fazer a mesma coisa e não tiveram coragem. Ou fizeram, tá? Tentaram e não conseguiram. E aí, talvez até de forma inconsciente, eles projetam o medo delas em você. É como se a experiência frustrada delas se tornasse um limite para a sua vida também. É claro, elas não dizem isso por maldade, né? Pelo menos não deveriam, né? Na maioria das vezes. Mas o resultado é o mesmo. Elas jogam um balde de água fria em cima dos seus sonhos. E se você ainda não tiver firmeza dentro de si, acaba absorvendo aquilo como uma verdade para a sua vida. E isso acontece porque a gente aprendeu a dar mais importância para as vozes de fora do que para a voz de dentro. A gente foi condicionado desde pequeno a acreditar que o outro sabe mais, entende mais, vê melhor. Só que quem vive a sua vida é quem? Você. E ninguém mais sente o que você sente. Entenda isso. É essencial você desenvolver um filtro interno. Você saber ouvir, ok, mas também saber discernir. Porque se você deixar, sempre vai ter alguém querendo opinar sobre alguma coisa, seja a forma como você se veste, o que você vai comprar, quem você vai se relacionar, o seu trabalho, a forma como você fala, vai ter sempre alguém. E se você não colocar limites, a vida passa e você percebe que estava só seguindo um roteiro escrito por outras pessoas, fazendo o que os outros querem para a sua vida. Então, para você entender de forma mais simples, essa sua preocupação com a opinião dos outros é um fruto de um padrão emocional que foi criado lá atrás, quando você ainda estava desenvolvendo a sua identidade. É como se, sem perceber, você tivesse aprendido de que ser aceito, ser aceita é mais importante do que ser autêntico. E isso moldou a forma como você se relaciona com o mundo até hoje. Esse padrão, entenda isso, não foi criado por maldade, tá? É uma forma de proteção. Quando criança, você entendeu que agradar os outros te mantinha mais seguro. É isso, ok? É aquela questão que se você seguir as regras, né, dizer o que os outros esperam, se comportar direitinho, tudo isso é uma garantia de amor, de atenção e de pertencer àquela família, àquele contexto. Mas o problema é que, com o tempo, você cresceu e esse medo ficou. O padrão continuou rodando dentro de você, mesmo que o contexto tenha mudado. Pessoas que casam e querem a opinião toda hora ou a autorização do cônjuge para fazer alguma coisa. Hoje você já tem força, autonomia, capacidade de escolher, mas o seu cérebro emocional ainda reage como se você estivesse lá nos 7, 10, 12 anos, tentando evitar a rejeição a qualquer custo. E é por isso que um comentário, uma crítica ou até um olhar atravessado, às vezes, parece tão pesado. Não é racional, é emocional. E como eu te disse, você não controla o que sente, mas controla o que faz com o que sente. Entendeu isso? Quando você entende que esse medo de julgamento é só um reflexo do passado,
você passa a tirar o peso dele, porque não faz mais sentido. Você começa a perceber que a opinião do outro não é uma sentença, é uma opinião dela, não é uma verdade absoluta. Às vezes, não é nem sobre você, é sobre o mundo interno dessa pessoa. Compreenda isso. Por isso, o primeiro passo para se liberar, tá? Se libertar, melhor dizendo, disso, da opinião dos outros, é tomar consciência desse padrão. Comece a observar no dia a dia quando você hesita em falar algo, quando você hesita em investir, em comprar, em postar algo. Pare e pergunte: eu estou me censurando por quê? Por quem? O que eu estou evitando? Só essas perguntas, já abrem espaço para você agir com mais liberdade, para você entender da onde está vindo isso. Porque a verdade é uma só. A vida que você quer viver só vai acontecer quando você parar de pedir permissão para ser quem você realmente é. E sinceramente, quem realmente te ama de verdade, te ama quando você é você. É simples assim. Não quando você faz algo para se adaptar ou para agradar alguém. Se tem algo que eu aprendi com o tempo, e muitas vezes através da dor, é que a verdadeira liberdade começa quando a gente para de viver pelos olhos dos outros e começa a viver com a nossa coragem, mesmo sabendo que nem tudo, tá? Nem tudo que a gente fizer, o mundo vai aplaudir e tá tudo bem, porque não vai. Tem gente que vai torcer o nariz, vai. Tem gente que vai te julgar, vai te criticar, vai tentar te diminuir, vai. E pior ainda, tem aqueles que vão se incomodar só pelo fato de você estar tentando ficar feliz ou ser feliz. Infelizmente, existem pessoas maldosas. Ponto. Gente que carrega tanta frustração e amargura dentro de si mesma que não suporta ver alguém tentando crescer, sendo feliz, mudar ou fazer qualquer coisa. Elas não querem que você se dê mal. Elas só não suportam te ver bem. É simples. Às vezes, elas vêm disfarçadas de conselho, de cuidado. Não sei se isso é para você. Você já pensou bem? Isso pode dar errado. Mas por trás dessas palavras, muitas vezes, está escondido o desejo de te ver parando no mesmo lugar onde elas escolheram ficar. E se você não estiver atento, não estiver atenta, começa a acreditar nesses venenos disfarçados. Começa a pensar que talvez realmente você esteja exagerando, sonhando alto demais, querendo demais. E aí você para. E aí você desacelera, se sabota. É por isso que se afastar desse tipo de gente não é egoísmo, é autoproteção. Você precisa entender que a tua energia é limitada. O teu foco é limitado. E se você ficar gastando com quem só sabe te puxar para baixo, vai te faltar força para construir o que realmente importa para você. Bom, nesse tempo eu aprendi a identificar esses padrões. Eu comecei a perceber que toda vez que eu dava ouvidos demais a certas pessoas, eu me sentia menor, mais inseguro, mais confuso. Comece a perceber isso. E foi aí que eu entendi. Gente que realmente torce por você não te deixa com medo de tentar. Ponto. Gente que te ama te encoraja. Mesmo que não concorde com tudo, respeita, apoia, te ouve com verdade. Então hoje, eu escolho com muito mais critério quem eu deixo entrar na minha mente e no meu coração. Veja,
Nem todo mundo merece esse espaço. E isso é algo libertador, porque não é sobre se isolar do mundo, mas sobre se proteger daquilo que te enfraquece, aquilo que te tira do foco. Aos poucos, você percebe que viver por você, pelas suas escolhas, pelos seus valores, mesmo que doa, mesmo que incomode, é o único caminho real para uma vida com sentido. E que quem realmente importa na sua jornada não te julga por ser você. Na verdade, te incentiva a ser mais. Agora eu entendo, e você também vai começar a perceber isso com mais clareza. A maioria das pessoas ao nosso redor está vivendo pelos outros. Observe isso. Elas não são elas mesmas. Elas vivem pelos outros. Tomam decisões para agradar os outros, para evitar críticas, para se encaixar. E no fim, se perdem de quem realmente são. É por isso que se tornar consciente de como estamos vivendo é algo tão fundamental. E é exatamente isso que você começa a enxergar com profundidade quando você faz a terapia aqui com a gente ou através do programa Transformação Águia. É um processo que te ajuda a abrir os olhos para o seu verdadeiro potencial e, principalmente, a se libertar das correntes invisíveis da opinião alheia. Você não foi criado, você não foi criada para viver sufocado ou sufocada pelas expectativas dos outros. Você foi criada para ser livre, autêntico, autêntica, inteiro, inteira. Se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários. Eu sou o criador da minha vida, ou eu sou a criadora da minha vida. E assuma isso. A partir de hoje, o papel de protagonista da sua história é seu. É seu. Então, crie a sua história de felicidade, de prosperidade. É isso que eu desejo para você. Mais uma vez, esse canal só cresce porque você tomou uma decisão. Me acompanhar nos conteúdos, me inspirar para novos conteúdos. E eu sou eternamente grato por isso. Gratidão.